Bom dia. Bem, vamos lembrar o que estamos fazendo. Ultimamente estamos descobrindo eh, essa ideia de como demonstrar coisas, certo? Elaborando uma linguagem e percebendo e entendendo o que significam os conectivos lógicos. Temos essa tabelinha aqui, a partir da maneira de aprender o que significa usar e o que significa atacar um deles, certo? E a gente praticamente completou quase tudo. Então falta pouca coisa para elaborar ainda para falar que pronto, acabou nossa linguagem, agora conseguimos demonstrar qualquer coisa que a gente vai querer demonstrar. Vou introduzir mais uns comandinhos hoje, eu acho que com essa aula vai acabar efetivamente toda essa ideia. Falta, assim, notoriamente, vamos dizer, falar como usar e como atacar a negação. E a gente estava vendo que, na verdade, umas certas ideias acabam sendo descritíveis a partir de outros conectivos, então não vou precisar, para cada uma dessas coisas aqui que eu tenho, uh, poluir, vamos dizer assim, minha lógica, meu sistema, com conectivos correspondendo a essas ideias, porque essas ideias eu consigo descrever a partir dos outros. E a gente viu já na aula anterior, dois exemplos, era a equivalência, a equivalência lógica, como é chamada, ou bimplicação, onde definimos esse P equivalente Q para significar uma conjunção. Então, no final das contas, se eu me perguntar qual é a raça dessa proposição, como temos a gíria aqui, a resposta certa será uma conjunção. Conjunção de quais preposições? Essa e essa. Então, se eu quero demonstrar, por exemplo, essa coisa, basta eu saber como demonstrar conjunções. E eu sei disso porque eu aprendi isso aqui na primeira linha, na segunda coluna, certo? Quero dizer que se eu quero demonstrar uma conjunção, eu vou separar em duas partes minha demonstração, esse split, e preciso demonstrar essas duas. Então, se eu quero demonstrar que o P se somente se quer, eu vou separar minha demonstração em duas partes. A P implica Q e a Q implica P. E como vou demonstrar isso? Ok, obviamente, agora na primeira parte preciso saber como atacar a implicação, e eu sei disso também, está bem aqui. Ok? Faz sentido isso para todos? Ok. Depois de duas ou três vezes que eu vou demonstrar coisas de se somente se, eu vou começar a me perguntar, ok, talvez faz sentido melhorar um pouco minha linguagem, introduzindo umas abreviações, um açúcar, ou uns macros assim, que vão permitir escrever menos linhas de código para ganhar mais linhas de código. Exatamente, a gente viu um exemplo disso com aquela ideia de sejam no plural, onde, obviamente, quero ser... Agora, onde que aconteceu isso, nem lembro, mas eu lembro que a gente viu isso em algum canto. Então, foi provavelmente nos inteiros. Pronto, foi aqui. A gente viu que, na verdade, tecnicamente, vamos dizer, meu sistema de demonstrações não precisa um comando de sejam, porque eu tenho um comando de seja, certo? Que eu posso repetir isso várias vezes. Agora, é muito mais confortável, tanto para eu escrevendo essa coisa, quanto para o meu leitor, já ver essa uma linha simples, sejam A, B inteiros, do que ver seja A inteiro, seja B inteiro, ok? Mas entendo essa coisa como um açúcar, certo? Um macro. Quando eu vou escrever isso, meu compilador, primeiramente, vai traduzir isso assim, e depois vai compilar todo o programa, efetuando outras substituições parecidas como essa que pode ter. Por enquanto, acho que esse é o único conforto que temos é esse. Não, a gente tem o calculamos também, porque a gente viu que, na verdade, esse calculamos, cadê o calculamos? Pronto, é uma maneira muito legal para escrever algo que, tecnicamente, se eu abrir todos os comandos por trás disso, eu precisaria aplicar várias regras de igualdade, de novo, de novo, de novo, até finalmente conseguir chegar numa equação, que é a primeira coisa igual à última. Então, a gente já tem esse conforto sintático de escrever cálculos de uma maneira que é mais coerente com como a gente costuma escrever cálculos assim informalmente também. Alguma dúvida até agora? Não, ok. Então, continuando aqui, tem esse homework que ninguém nem tentou qualquer coisa dessa no Zulip, é inaceitável. Na verdade, não, tem uma tentativa aqui, era de Theo, sobre essa coisa aqui, mas ninguém tentou nenhuma dessas, que são
é o que falta para dizer que a partir de resolver essa parte, eu vou ser capaz de traduzir qualquer teorema que eu vou ver assim acontecendo em matemática. Então, eu vou consultar logo vocês aqui, sem dar praticamente nenhum tempo para pensar, porque essa parte para pensar é para ser feito em casa e compartilhando as ideias no Zulip. Vou lembrar para vocês que acontece a atribuição de homework nos quadros também, que vocês podem baixar depois das aulas, e praticamente qualquer cor, qualquer coisa escrita com essa cor corresponde a uma coisa para fazer em casa. Então, vamos agora resolver isso. Ideia sobre a primeira proposição. Como que eu vou traduzir o P é implicado por quê? Deve ser bem simples. Sim, Hadla? Não é? Muito bem. Super simples. Não sei porque ninguém queria resolver isso publicamente. Era uma oportunidade boa. Ok? Então, na verdade, isso é uma implicação com outras roupas de implicação no sentido contrário. Então, se eu quero demonstrar essa coisa, qual seria o comando para usar aqui? Suponha que, porque essa coisa, literalmente essa coisa, eu supostamente sei como demonstrar isso. Agora, sobre essa de existe único x de tipo alfa tal que φ, tal que tem uma propriedade, se eu não conseguir descrever essa ideia de existe único, eu vou precisar adicionar isso na minha lista, mas como eu adiantei, que eu falei que todas essas coisas são de fato definíveis, sugestão sobre isso. Ok. Vou também chutar que de fato ninguém pensou sobre isso. Então vocês vão perder isso tendo esse spoiler agora. Então vou separar essa parte de falar existe único x em duas partes. Então vai acabar sendo uma conjunção. Então vai ser uma conjunção. Conjunção de quais coisas? Como que eu posso descrever essa coisa de existe exatamente um? Aqui vou escrever algo que corresponde na ideia de existe pelo menos um. E aqui é uma coisa que corresponde na ideia de existe no máximo um. Então a ideia é que se eu pegar a conjunção dessas duas coisas, seria como dizer que existe exatamente um. A parte esquerda é bem trivial. Como posso dizer que existe pelo menos um x de tipo alfa, tal que esse x φ? Mãos. Sim, você merece, você fez também o ar-condicionado. Me lembra o teu nome, Pedro? Pedro. Pedro, aham. Existe X, Aham. mas eu poderia dizer existe pelo menos um X. Exatamente. Então, Pedro lembra que, na verdade, em matemática, quando a gente fala existe x tal que blá, é implícito existe pelo menos um. A gente não está alegando nada mais. Então, aqui, como você escreveria a primeira parte? Existe X, ok, φ de X. Faz sentido para todos? Falta agora garantir que não pode ter mais que um. E a gente viu essa ideia nessa demonstração de unicidade que a gente começou nos inteiros, mas não terminou ainda, onde a demonstração acaba tendo esse apelido de demonstração por Fight Club. Eu quero agora, na verdade, escrever a fórmula que eu vou escrever aqui. E cuidado, tem uma pegadinha aqui, porque tecnicamente ela alega que existe no máximo um. Então talvez te faz pensar que, no final das contas, ela garanta uma existência de algo. Mas não, porque se eu falar que existe no máximo um, ainda é aberta a possibilidade de não existir ninguém. Tá? Então não se confundem, porque na fala a gente fala existe no máximo um, isso não vai acabar uma existência de x que blá blá. Vai acabar sendo um para todo aqui. Porque a ideia seria o quê? Para todos dois candidatos que fiam, eu garanto que são iguais. Então essa segunda parte vai acabar sendo uma universal e vai ser exatamente assim. Para todo UV desse tipo alfa, e agora preciso falar o quê? Não quero alegar que todos os dois bichinhos do tipo alfa são iguais. Se eu alegar isso, efetivamente, estou alegando que o tipo alfa só tem um habitante. Preciso alegar algo sobre uma parte dos caras habitantes do alfa.
Então, mas o que eu estou alegando aqui vai acabar aplicando para todos os habitantes do alfa. Faz sentido esse desafio aqui? Então, se eu escrever aqui U igual V, tem um problema. Porque eu não queria alegar que todos os habitantes do alfa são iguais entre si. Queria falar aqueles habitantes do alfa que têm essa propriedade φ, sobre eles quero falar que quaisquer dois deles são iguais. E parece então que tem uma dificuldade aqui, que eu vou deixar essa coisa por um segundo, e eu quero voltar agora para responder nessa pergunta, porque a ideia é igual aqui. Então vamos lá. Qual a ideia do que eu quero descrever aqui? Queria ser capaz, por exemplo, para escrever uma coisa dessas. Para todo x inteiro primo, φ de x. Algo acontece. Ok? Faz sentido essa ideia? Queria poder escrever esse tipo de coisa. Ou seja, quero alegar algo, não sobre todos os habitantes do meu tipo, mas destacar uns que satisfazem algo e afirmar que todos eles têm a propriedade φ. Ideia sobre essa coisa, como posso descrever? Agora, o papel aqui é meio estranho de como escrevi esse psi. O papel dessa letra psi é equivalente ao prime, mas efetivamente eu tenho essa notação de psi de x para significar qualquer coisa. Por exemplo, x é prime, é primo. Então, esse psi e esse φ aqui tem o mesmo tipo. Qual é o tipo do φ? A gente já viu isso na outra aula, mas não está escrito aqui, então vou aproveitar e cobrar isso. O que eu posso inferir, lendo essa coisa aqui, sobre o tipo tanto do φ quanto do psi? Mãos. Ok, mais mãos. Muitas mãos. Renan. Muito bem. Alfa para prop, certo? Como que eu sei disso? Olha, o x é alfa e o φ recebeu o x como argumento. Então, eu sei que ele recebe coisas de alfa. E por que ele é prop? Porque ele aparece aqui. E aqui só pode aparecer uma prop. Para todo x, blá, 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 esse blá, blá, precisa ser uma prop. Então, é meio implícito aqui, vou apagar tudo isso. Não meio implícito, é implícito mesmo, é inferível. Tipagem sobre tanto o φ quanto o psi. E, então, vou escrever o φ primeiro. E sobre o psi? Renan? Sobre o psi? É a mesma coisa, só a sintaxe mudou um pouco aqui. Poderia escrever algo do tipo psi de x, tal, que psi de x está lá. A mesma coisa vale para o φ também. Exatamente o que tu falou vale para os dois. Esses dois, então, são de alfa para prop. Opa. O projetor está morrendo. Paciência. Então, a pergunta é, como que eu vou conseguir, de fato... Ok, está morrendo muito, né? Não sei se é minha impressão ou não, mas acho que durante a aula ele acaba morrendo cada vez menos. Alguém tem a mesma impressão ou fica igualmente ruim? Ou é o que eu me acostumo, não sei. Talvez tenha a ver com a temperatura do... vamos esperar que vai melhorar mesmo. Então, no final das contas, o desafio é o seguinte: quero alegar que todo x que tem a propriedade psi também tem a propriedade φ, efetivamente, certo? Como falaria isso? Mãos. Mais mãos. Só tem 3 pessoas com essa ideia. É como se quero alegar uma coisa aqui apenas para quem está, sei lá, do terceiro semestre, nem do quarto, nem do segundo. Mas minha linguagem só me permite falar coisas sobre todos vocês aqui. Então, se eu falar todos vocês aqui, sei lá, ganhar um ponto extra. Não é o que eu quero falar. Quero falar que apenas aqueles que são do terceiro semestre ganharam um ponto extra. Como poderia falar? Então, preciso alegar algo para cada um de vocês, mas o resultado disso
vai acabar sendo que apenas aqueles que são do terceiro semestre vão acabar ganhando esse ponto extra. Teu nome? Luiz Felipe. De qual semestre? Do terceiro? Você não sabe de qual semestre? Ok, tudo bem. Pode falar. Como poderia falar isso então? Eu acho que seria meio que um tal de interno. Essa coisa que quero traduzir, certo? Eu sei como fazer isso em português, eu espero. Para todo aluno aqui, tal que ele é do terceiro semestre, ganha um ponto extra. Para todo X, tal que o X é um aluno do terceiro semestre, X ganha um ponto extra. Então, eu tenho como falar isso na minha linguagem assim, natural. O ponto é como escrever isso numa fórmula. Porque se você falar, eu vou precisar aqui fazer uma coisa tal que blá blá, efetivamente você está defendendo a ideia que eu preciso uma nova coisa aqui. Certo? Então, enquanto o objetivo é perceber que essa ideia, esse significado é pronunciável, assim, descritível, sei lá, com as coisas que já tenho. Mais mãos, Johnson. Ok? Dê um tempinho aí. Fale. Muito bem. Psi. Vamos lá. Psi implica. Continua. Phi de X. Alguém quer brigar aqui? Tem brigas? Milene? Sim. Já que está relativamente perto, briguei. Psi de X, depois isso aqui tu falou? E? Então, vamos lá. Tua ideia seria a seguinte: para todo X, psi de X, e para todo X, phi de X. Isso, porque no meu exemplo você entendeu que apenas os caras do terceiro semestre vão ganhar algo, vão ganhar esse ponto extra. Se eu aplicar essa tradução, eu vou acabar alegando que, primeiramente, que todos aqui são do terceiro semestre. Segundamente, eu vou acabar alegando que todos aqui vão ganhar ponto extra. Essa proposição, a conjunção dessas duas, não é a mesma ideia, não é o mesmo significado de aqui dentro, quem está de terceiro semestre vai ganhar ponto extra. Faz sentido? Então não vai acabar sendo uma conjunção. Tem uma briga, pelo menos uma briga com João Emerson. É Mateus teu nome? Não. É Mateus? Sim, fala aí. Um segundo. Porque isso deveria já falar algo com Milena. Não quero falar, não estou solicitando outras ideias. Talvez temos outras ideias. Mateus parece que tem uma que começa com existe. Mas briga significa essa coisa está errada e é aqui o problema. Certo? Assim, então, agora quero solicitar esse tipo de coisas. Teu nome? Renan? Aham. Muito bem, tem um type error aqui, certo? Porque tem uma implicação. Essa parte está de boas porque de fato é uma prop. O phi de x recebeu o xzinho dele, o x é do tipo alfa, virou uma proposição. Então, mas essa coisa aqui é o quê? É de alfa para prop. Quando o João Emerson falou, a coisa que ele falou justamente isso, mas ele estava pensando no coração dele a coisa certa. Qual era a coisa certa? Exatamente. Então, se eu traduzir isso para o meu exemplo aqui de aluno, seria o seguinte: para todo aluno aqui, X, se o X é do terceiro semestre, então X vai ganhar um ponto extra. Espero que concordamos que essa ideia, de fato, corresponde nessa ideia original que eu tinha. Então, essa implicação que estou usando aqui me permite, efetivamente, alegar que todos fazem algo, mas não todos do tipo mesmo, apenas aqueles que passam por um filtro. Eu posso ver esse psi como se fosse um filtro que está filtrando minha alegação universal. Não exatamente universal, é universal dentro daqueles que satisfazem o psi. Faz sentido esse uso de implicação? Espero que faz. Novamente, estamos ainda no nível, voltamos um pouco para o nível abstrato de discutir lógica e demonstrações,
e essa vai ser a última aula aqui, e tudo isso vai fazer bem mais sentido vendo isso na prática, trabalhando isso com inteiros. Mas agora que eu tenho essa ideia, eu posso voltar aqui para corrigir esse problema que tem antes. Mãos. O que eu preciso escrever aqui? Nem dá para ver, ok. Estou... Tá terrível. Hoje está pior que as outras vezes, com certeza, bem pior. Não, estou aqui. A pergunta é como que eu vou conseguir resolver essa parte. Quero falar para quais que bichinhos do UV que têm a propriedade φ, eles são iguais. Teu? Φ de U igual ao φ de V? Então está aí perto, porque você está... O φ de U é que tipo de coisa? Não, o φ é alfa para próprio. O φ de U é próprio. Se o φ de U era alfa para próprio, se o φ era alfa de próprio e o φ recebeu o U, então o φ de U é só próprio. Você está comparando posições com igualdade, hein? Qual era a ideia aqui? Não, mas esse igual está bugado, certo? Então, o que você quis dizer mesmo? Exatamente, uma conjunção. Se por acaso o φ de U e o φ de V, se por acaso o U é legal e o V é legal, então, e aqui seria uma implicação, então, e espero conseguir pouco espaço para escrever tudo isso. Faz sentido para todos essa ideia? Então, isso seria... agora, a única coisa que falta é como falar, existe um X legal que tem a propriedade F. Existe um X que é psia, tal que o X fia. Certo? Seria a mesma coisa de falar aqui, existe um aluno que é do terceiro semestre, tal que ganhou ponto extra. Ok? Ideias de como descrever isso. Teu nome? Gustavo, falei. Igual a essa aqui? Peraí, é bom roubar. Um segundo. Quando uma ideia dá certo, é bom roubar, só que precisamos tomar cuidado, porque às vezes acaba sendo gratuito ou demais, às vezes não. Agora, a tua resposta seria essa? Entendi bem? Isso? Não, aham. Não, peraí, você estava olhando aqui então? Peraí, não dá para ver, desculpa, mas não sei o que fazer. Estava olhando aqui? Mas se você copiar só isso, você acabou esquecendo completamente essa ideia que eu estou falando, que existe um aluno do terceiro semestre tal que ganhou. Se você vai acabar esquecendo essa parte e falar, no final das contas, existe um aluno que ganhou ponto extra, que não é a mesma coisa. Certo? Pensei que você estava olhando para copiar essa ideia, você estava olhando aqui. Essa aqui? Vamos ver. Agora essa coisa eu estou falando aqui. Existe um aluno aqui dentro, tal que, se ele é do terceiro semestre, ele ganhou um ponto extra. Mas não é a coisa que eu queria falar no meu exemplo. O meu exemplo garantiu um cara que tem duas propriedades, esse cara. Quais são essas duas propriedades? E como descrevo a ideia de duas propriedades? Não implicação, é conjunção, ok? Cuidado então, não é sempre copiar e colar que vai dar certo, obviamente. Precisamos pensar um pouco também. Então aqui, essa ideia agora, cada vez que quero falar existe um X tal que é elipsia e também fia, eu poderia destacar isso dessa maneira. Existe um X do terceiro semestre tal que o X ganhou ponto extra. Faz sentido? Com essas acabam praticamente todas essas frasinhas que a gente vai encontrar em matemática para demonstrar, ou para supor, ou para tudo mais.
E a gente vai aproveitar essas notações, porque fica muito mais fácil escrever isso. Quando a gente vai conhecer conjuntos também, que acho que vocês já conhecem um pouco a notação de conjuntos, se eu escrever uma coisa dessas, isso vai acabar sendo apenas açúcar sintático para qual a formulazinha, quero ver mãos. Ok, tá terrível. É de fato impressionante a paciência de vocês, agradeço muito. E a minha também. a, a ideia é, ok, para responder nisso vai acabar precisando não apenas pensar, não, já, mas também ser rápido, né? Essa coisa que tem marcado lá, para todo x pertencente ao A, phi de x, como poderia escrever isso numa fórmula? Seu nome? Anthony. Não, se você pronunciar a mesma coisa, você não me ajudou, né? A ideia é falar como que eu vou traduzir isso numa fórmula que não é igual a essa, né? Aham, aham. Ok, sim, tá ok. Ok, para todo x do tipo alfa, ok, continua. Como você vai falar esse que ele pertence ao conjunto A? Não, porque acho que tu não entendeu o desafio aqui. O desafio é escrever essa coisa, com as fórmulas que a gente tem. Parece que você quer inventar uma nova notação para isso. Então, enquanto a ideia é perceber que não precisa de nova notação, posso falar, cada vez que vou escrever isso, eu quis dizer aquela coisa. Mas essa coisa que eu quis dizer precisa ser uma coisa já que eu tenho como escrever com as ferramentas que tenho até agora. Sim, é quase igual. Sim, seria o quê? Aham. De tipo alfa, certo? Continua? Aham. A de x. É, qual, o psi, mas qual é o psi de x aqui? Não é o A, é um conjunto. Qual seria? Sim, Pedro? No caso seria, se x pertence a... Muito bem. Se o x pertence ao A, já temos uma desistência para não ficar com crise epiléptica. XX, muito justo. XX pertence ao A, então, φ de x. Ok, está piorando, não está melhorando mesmo. Vou tentar um outro adaptador que tenho, para ver se melhora algo. Mas é estranho porque dos dois adaptadores, esse é aquele que costuma dar melhor. Não é? Talvez. Ok, esse nem funciona. Ok. Ok. Então, tem algo para... Não tem outro cabo também, hein? Nossa única chance... Galera, vou pedir paciência, não tem outra maneira, eu acho, para conseguir. Não, não é para ficar feliz desde já. Ah, eu não estou segurando nada, mas... Ok, vamos continuar, vamos tentar continuar. Até a próxima derrota. Então, a resposta aqui foi essa. Eu quero falar para todo x pertencente a um conjunto de A, é um conjunto chamado A, ele tem uma propriedade φ, e a ideia seria exatamente isso. Para todo x, se por acaso x pertence a A, então φ de x.
enquanto se eu quisesse falar, existe um X do A que tem essa propriedade, o que eu deveria fazer aqui? Sim? Existe um X igual, Aham, então que X pertence a A aham, e φ de A. muito bem. E Φ de X. φ de X. Pensem sempre aqui quantas informações essa coisa está me dando sobre o X. Está me dando duas informações. Eu sei que o X pertence ao A, também sei que ele tem a propriedade φ. É uma conjunção. Enquanto aqui, não é o caso, certo? Aqui, o que estou alegando sobre qualquer X? Uma implicação. Estou alegando que se por acaso ele está no A, ele tem a propriedade φ. Caso contrário, não estou alegando nada, certo? Faz sentido tudo assim, Clécio? Eu fiquei com dúvida na notação do existe único, mas no início eu não compreendi muito bem a noção dela, assim, Estou falando onde? Aqui? principalmente na base dela. Eu não entendi muito bem. Não entendi o que significa base. Tipo, esse existe do lado da exclamação dizendo como se existe único. É a anotação que a gente usa para existe único, é exatamente essa anotação. Só questão da notação. Sim, denotamos, cada vez que você vai ver essa coisa, é o existe, certo? Quando você vai ver isso com isso, significa existe único. Em vários assim, bairros de matemática, quando a gente quer falar unicidade, decoramos a coisa com bang, com exclamação, certo? Ponto de exclamação. Sim? Quando a gente vê essa questão de conjunto, a gente pode escrever essa definição. A ideia é que você não precisa, mas você precisa saber o que é, mas não vai precisar reescrever isso, certo? Mas a pergunta é como que você demonstraria algo desse tipo? Você não precisa saber algo especial, é só lembrar que isso significa isso. Então, qual será o primeiro comando para executar aqui? Para demonstrar isso? Sim, Renan? Eu suponho X pertence Não, porque você ainda não tem o X. a. Sim, Seja X, e depois eu suponha, blá blá. Como essa coisa acaba acontecendo muitas vezes, a gente vai ver que seria mais legal introduzir uma linha só, falar seja X tal que é, fazer um combo ataque, certo? De dois passos em uma linha só. A gente vai ver isso depois, nos inteiros. Pronto, alguma outra dúvida? Melhorou essa coisa? Parece que funcionou, não sei. Sim, Clécio. O IV naquele, na mesma demonstração, na mesma definição, ele vem da, tipo a demonstração que você fez de unicidade. S, U e V? Ele não vem de lugar nenhum, eles não são, eles são nomes variáveis. Certo? Eu escolhi o EV, poderia ter escolhido X e Y, ok? Mas é para qualquer habitantes do A2, se ambos têm uma propriedade, certo? Então eles são iguais, ok? Algo mais? Não, ok. Então finalmente estamos na posição de discutir sobre a negação, ok? E como eu falei, a negação talvez vai parecer meio surpresa, que vai acabar sendo algo definível e não algo primitivo. Ou seja, a negação vai sair dessa tabela e eu vou tentar copiar essa tabela para reutilizar agora. Bem, então, qual a ideia? A ideia é que essa coisa aqui vai acabar sendo definida. Mas se eu tentar definir o não P, a partir do que eu tenho agora, não vou conseguir. E isso não deveria ser muito surpresa, porque não tenho nada de alguma informação negativa. Qualquer coisa aqui envolve só afirmações, de uma certa maneira, assim, positivas. Então, parece que não tenho nenhuma maneira de descrever a ideia de não é o caso que P, para uma proposição P. Faz sentido o quê? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir outro conectivo lá e vou usar esse conectivo depois para definir a negação. E esse conectivo vai ter uma peculiaridade em comparação dos outros conectivos que tenho encontrado até agora, porque todos eles são binários, certo? Eu tenho uma posição P e uma posição Q, e eu tenho esse conectivo binário, esse conectivo binário, esse conectivo binário. Todos pegam duas proposições e formam uma nova proposição,
esse vai formar a proposição, que é a disjunção das duas que ele recebeu, ele vai formar a conjunção das duas que recebeu, e ele vai formar a implicação. Faz sentido isso? Todos eles são binários. Precisam duas proposições para virar uma proposição. Uma exceção é o S, que ainda não conhecemos bem, mas qual a idade dele? Ele é um conectivo que é unário, certo? Ele está falando, não faz sentido pensar que essa coisa já é um prop, ok? O não o que. Eu estou falando, não é o caso que é blá blá blá, certo? Então, esse é um conectivo unário, e a formação dele, no caso, para deixar isso mais claro, seria que se você tem o P que é uma prop, então o não P também é uma prop. Faz sentido isso? Não estou falando nada sobre vericidade da P ou da não P. Estou falando apenas formar a proposição, certo? Não toquei nesse cabo. Ok? Então, esse seria um conectivo unário. E, sim, tem dúvida já? Está falando por que eu não vou escrever isso? Olha, até que dá para escrever, mas vai acabar confundindo umas coisas. No teu coração, você pode pensar assim, que esse not, a negação, pega uma própria e vira uma própria. Tá? A ideia é exatamente essa. Eu vou aproveitar a pergunta. Me lembra teu nome? Renan. A pergunta, porque quando eu quero formar tipos, certo? Eu tenho essa setinha. Faz sentido? E agora estou falando sobre formar proposições, mas proposições e tipos a gente vai perceber que são coisas meio parecidas. Isso ainda não está no nosso alcance. Mas se eu te perguntar qual é o tipo da setinha, faria sentido você pensar, peraí, a setinha funciona como? Ela pega dois tipos, ela forma um novo tipo. Não é assim? Aí você vai responder como? Ela pega um type, e pega um type, e retorna um type. Faz sentido isso? Só que tem um probleminha aqui, porque estou usando essa setinha aqui e essa setinha aqui, e parece que se você não sabia qual setinha, não vou te ajudar com essa tijolada aqui. Parece uma coisa bugada, certo? Então, essa setinha é exatamente essa com essa, mas espera aí, se você soubesse qual era essa, você nem deveria ficar com dúvida sobre qual é o tipo dela. Então, tem essa confusão. Para evitar essa confusão, entendemos esse nível de tipos acontecendo num nível maior. Então, em vez de escrever essa coisa assim, ia escrever assim: se o alfa é um type e o vita é um type, então o alfa setinha vita é um type. Faz sentido? Então, quando estou mexendo com os objetinhos assim, mortais, eu vou usar de fato essa tipagem. Eu tenho as ferramentas que me ajudam a misturar eles para criar novos objetos e tudo mais. Enquanto quando estou nesse nível maior falando de tipos ou de proposições, em vez de falar tenho um conectivo assim binário, escrever assim, eu vou acabar escrevendo assim. Unário, vou acabar escrevendo assim. E zeroário? O que seria um conectivo zeroário de proposições? Mais mãos? João Davi? Ele não recebe nada e ele é o quê? Ele é o quê? Constante, ok. Mas que tipo de coisa é? Porque estamos procurando conectivo zeroário de proposições. O binário recebeu duas proposições e virou uma proposição. O unário recebeu uma proposição e virou proposição. Então, o nulário, o zeroário, como você começou bem, ele recebe nada, nenhuma proposição, e ele vira o quê? Não, uma proposição. Todas essas coisas são construam proposições. A aridade, esse númerozinho que eu estou falando, é quantas proposições eles precisam receber para virar uma proposição. Os binários precisam receber 2, os unários uma, o nulário nenhuma. Ou seja, um conectivo nulário é algo que já é uma proposição. E nesse sentido é uma constante proposição, poderia chamar assim também. Faz sentido? Está meio confuso essa ideia de zeroário? Por exemplo, uma operação zeroária nos inteiros é aquela que retorna imediatamente o número 42 sem receber algo.
posso identificar, então, o número 42, posso ver ele como se fosse uma função, onde ela está esperando receber o quê? Absolutamente nada. E ela vai já devolver para mim o número 42. É como se você tem uma funçãozinha assim, onde ela só faz return 42. Efetivamente, qualquer coisa que você poderia fazer com 42, você pode fazer com essa funçãozinha. Basta você chamar ela assim. A gente vai discutir um pouco mais essa ideia em outra aula. Mas, voltando agora, no conectivo que eu quero introduzir, eu vou usar esse simbolozinho aqui de bottom. O nome do símbolo também é bottom, mas a ideia é que ele representa uma proposição sempre inválida, sempre falsa. A ideia de só falsa, certo? Uma coisa completamente falsa que não tem como demonstrar e seria como se fosse não quero pensar em booleanos, mas é como se fosse o false, ok? É uma proposição cujo conteúdo é a pura falsidade, ok? A ideia não é tão, ok? Entendo que não é tão fácil vender essa ideia, mas é muito legal porque a partir desse eu vou conseguir entender melhor o que significa a negação do P, ok? Então cheguei finalmente na ideia de definir o que significa negação de P, e a ideia aqui é definir o não P para significar a garantia seguinte: se por acaso acontece o P, então boom. Esse boom que eu estou falando é outro nome para essa coisa. A ideia é que o mundo explodiu. É impossível essa situação. Como posso descrever então a impossibilidade do P como uma implicação? Se acontecer o P, então o mundo acabou. Então consigo a coisa absurda. Tá? Outro nome para esse seria o absurdo, contradição, falso, boom, bottom e por aí vai. Tá? Então esse posso pensar que é uma proposição imediatamente falsa. Não é falsa porque ela descreveu várias coisas, eu descobri que essas coisas não acontecem, ela imediatamente descreve sua própria falsidade. É uma coisa falsa. Dúvidas? Sim. Na verdade, um segundo antes das dúvidas. Com a definição que eu dei, agora significa que eu sei como demonstrar, como atacar negações, porque na verdade a negação de P é o quê? Que tipo de proposição? Que raça é? Só uma aplicação. Então, se eu quero demonstrar não P, eu sei como vou começar. Suponha P, certo? Isso não é uma coisa estranha, é apenas o ataque da implicação padrão que eu aprendi já. Cadê? Tá aqui. Então, se eu entender que cada vez que eu vou ver não P, isso é exatamente o que é. P implica bottom, P implica boom, ok? Então, não tem nada especial para aprender sobre negação. Agora, a única coisa que falta é discutir um pouco sobre esse cara, ok? Então, a pergunta é, como posso demonstrar quais seriam as regras ou os comandos que deveria demonstrar essa coisa? O que deveria fazer? Como atacar, ou seja, como demonstrar. Se meu alvo é essa coisa, quais comandos você deveria ter para usar, quais ideias deveria... Como posso demonstrar isso? Peraí, não tenho pé nenhum. A ideia é, estou num lugar onde eu quero discutir esse conectivo, certo? E como eles é uma proposição, significa que essa coisa, em algum momento da minha vida, pode aparecer no meu alvo. E a pergunta é, se essa coisa aparecer no meu alvo, o que eu posso fazer para demonstrar? Quais são as ideias para introduzir, vamos dizer assim, evidências sobre esse cara? Por exemplo, aqui na construção, tenho duas... na disjunção, tenho duas maneiras para introduzir evidências sobre a disjunção. Posso escolher introduzir uma evidência da parte esquerda ou da parte direita. Se eu conseguir qualquer uma das duas, você deveria ser convencida que o P ou o Q está valendo. Isso corresponde nessa ideia de eu vou escolher a parte esquerda para demonstrar ou eu vou escolher a parte direita para demonstrar.
Sabrina? Sim, fale. Peraí. Não tem nada junto com o bottom, porque o bottom exatamente não é como um conectivo que pega uma proposição para virar proposição. Ele já é uma proposição. Então, imagine assim, qual é o teu alvo aqui? Bottom. Não tem algo junto com ele. É teu alvo demonstrar a proposição impossível, indemonstrável e tudo mais. E exatamente por isso, já vou dar a resposta agora, não tem comando que corresponde nessa demonstração. Seria bizarro se eu tivesse um sistema onde tem um comando que me permite demonstrar essa coisa. A ideia é que essa coisa deveria ser indemonstrável. Então parece já meio estranho que... Então, se aparecesse o meu alvo, não vou fazer nada? Não. A ideia é que ele não tem uma maneira nativa para ser demonstrado. Então, aqui, não sei como descrever isso para indicar que não tem nada. Eu vou escrever talvez a palavra nada. Não tem nenhuma maneira de demonstrar isso novamente. Não, será que faz sentido tirar e voltar de novo? Vou tentar. Será que não tá batendo? Tem outro cabo lá? Eu não sei se esse cabo aqui dá pra falar. Talvez o ar esteja mexendo. Tá falando dessa aqui? Não, o plástico. Aí, talvez esteja batendo. Ok, é uma boa ideia. Tá. Ok. E agora a pergunta é como usar. Okay. Se eu perceber cada vez que estou demonstrando estou tentando demonstrar um teorema, em qualquer momento durante desse joguinho, estou no seguinte desafio: garantir que, tendo todos os dados que eu consigo matar o alvo, consigo demonstrar o alvo. Então, quero cada vez garantir que, se por acaso você tem todos esses dados aqui, você pode inferir o teu alvo. Esse instantâneo objetivo da minha vida demonstrando teoremas é isso. Se eu voltar aqui para um exemplo, ok, onde eu estava? A gente viu alguma coisa? Eu vou achar. Pronto, aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui, certo? Nesse ponto. Meus dados eram só esse cara aqui. Meu alvo era essa coisa aqui. Posso ver isso como desafio seguinte. Mostre que em cada situação, em qualquer mundo que você pode imaginar, onde você tem todas essas coisas, agora só tinha uma, essa coisa é garantida para valer também. Faz sentido isso? Depois eu vou ganhar esses dois, então agora eu preciso o quê? Em qualquer possível situação onde você tem essas duas, você quer garantir essa. E por aí vai. Sempre quando vou olhar no estado de uma demonstração, posso pensar nisso assim. O desafio é garantir que em qualquer situação que tenha tudo isso, o alvo é garantido. E isso ajuda a pensar em como que vamos usar o bottom, porque se por acaso o bottom aparecer nos meus dados, com alguma maneira, isso deveria me permitir já ganhar o jogo. Porque, efetivamente, estou numa situação onde nos meus dados eu tenho uma coisa impossível de acontecer e eu gostaria de demonstrar a parte na direita, significando que em cada situação onde todas essas coisas acontecem, eu vou garantir que a conclusão acontece também, o alvo acontece também. Só que em alguma delas, eu já tenho garantia que nunca acontece. Então, já ganhei. Faz sentido essa parte do já ganhei. Posso pensar nisso numa metáfora meio estranha, assim, violenta. Eu já consigo explodir o mundo. Junto com o mundo que vai morrer todinho, meu alvo também vai morrer. Certo? Porque estou numa situação impossível. Faz sentido isso? Então, aqui seria, por contradição, eu vou escrever assim, só contradiction. A partir da contradição, então, eu posso inferir qualquer coisa que eu quero. Se eu estou num mundo onde acontece uma coisa absurda, então, sei lá, estou sonhando, então posso fazer qualquer coisa que eu quero. A ideia seria isso. A lei lógica que temos a partir disso, o nome seria é a lei que te permite, desculpa, o que eu queria falar? Inferir qualquer proposição a partir do bottom.
poderia escrever isso assim. Onde o P é o quê? Qual é a proposição que eu quero? Se eu estou numa situação que já consegui saber que essa coisa é impossível, a partir disso eu posso fazer qualquer coisa que eu quero. Ok? Essa coisa, vamos precisar ver isso na prática para ver como funciona e tudo mais, mas aceito agora umas perguntas e umas brigas para... Então, qual seria o efeito disso de contradição? Você pode gerar qualquer coisa que você quer, então, efetivamente, você pode gerar, matar teu alvo, sendo qualquer alvo que você quer. Então, qualquer situação que você está tentando demonstrar algo, além de todas as maneiras que você tem para atacar teu alvo, sempre existe uma maneira legal, alternativa para matar essa coisa. Se por acaso você conseguir nos teus dados um boom, você pode invocar esse boom e explodir o mundo e acabou a demonstração. Tá? Faz sentido isso? Ok. Uns fazem sim, outros estão olhando com suspeito. É justo. Vamos lá. Dúvidas? Pedro? Ah, peraí. Tá aqui. Desculpa, a ordem é assim. Sim, fale. Note que esse específico lá, você tem uma proposição. Tu tá falando sobre esse cara aqui? Isso aí. Aham. Você vai uma proposição P que internamente não é válida. Se eu usar o note nela, o meu resultado vai ser válido. Eu quero evitar essa ideia de válido e inválido aqui, porque vai acabar nos levando a pensar em maneiras de tabelas verdade, booleanas e tudo mais. Mas se eu quero defender, tipo, no sentido de eu quero alegar P, preciso demonstrar o P. Se eu quero refutar o P, efetivamente, refutar P significa o quê? Sim, mas seria demonstrar o não P. Faz sentido? Então, se eu quero falar, vamos refutar essa proposição, o objetivo é o seguinte, aplica a negação nisso e agora demonstra essa coisa. Refutar P, vou escrever isso em algum canto porque é importante. Significa demonstrar o não P. Sim. Isso é uma função para a gente ou uma função Não, nem função, nem subestático. Eu estou falando o que significa refutar. Então, se eu falar, como será exercício, refute a proposição seguinte, o que você precisa fazer é demonstrar a negação dela. Demonstrar, ok? Sim, Pedro. Quando o senhor fala que a definição de não P é a implicação P, então, Boom. boom, Aham. não seria o caso de eu não poder demonstrar isso, já que a partir do momento que eu ataco implica, eu vou ter como alvo agora o boom. Como se eu tenho um alvo como boom, então eu não tenho nada para fazer. Não, porque ainda existe uma outra saidinha de como demonstrar algo. Basta você conseguir uma contradição nos seus dados. Porque você está falando o seguinte, olha, não tenho, o meu alvo tem o bottom, eu não tenho nenhum comando para atacar isso, mas você tem um comando aqui que mata qualquer alvo. Se você conseguir um bottom agora nos teus dados, tua demonstração acabou. Faz sentido? Isso, na prática, acho que vai ficar mais claro. Sim, Luiz, Felipe? Não, sim, fale. Mas como que nesse exemplo da negação você conseguiria um voto nos dados? Não entendi? Ah, peraí. Eu não tenho como responder nisso porque eu não sei qual é o P, certo? Pode ser que o P, sei lá, tem outras coisas que a partir de quais eu vou conseguir inferir uma contradição. Não poderia ser uma coisa assim que sempre funciona, porque assim a gente ia acabando descobrindo que o não P é sempre válido para qualquer P. Não, depende da proposição, certo? Se eu falar, sei lá, que o P é a proposição 0 igual a 1 nos inteiros, eu estou com esperanças que eu vou conseguir demonstrar a negação dela. Se o P significa 0 igual a 0, eu espero que não vou conseguir demonstrar ela. Não faz sentido pensar, então, que existiria uma maneira de demonstrar o não P para qualquer P. Isso vale para qualquer conectivo aqui, certo? Sim, Matheus. É melhor pensar, não tem como atacar isso, então preciso achar uma outra maneira de matar esse bicho. Não seria com ataque, porque não tem nenhum ataque especial para isso.
Então, preciso achar uma outra maneira para fazer minha demonstração. E uma maneira que sempre tenho para fazer uma demonstração é, se por acaso eu conseguir uma contradição, invoco a contradição, acabou a demonstração. Não, quando eu falo contradição aqui, a ideia isso é o quê? Uso de qual proposição nos dados? Dessa. Então, significa que você está numa situação assim, que nos seus dados, você tem vários dados, sei lá, você também tem um mar inteiro, tem vários dados. Entre esses dados, você tem um bottom, e tem talvez mais dados também. Tem seu x igual, sei lá, y quadrado, tem vários dados aqui. E eu estou dizendo o seguinte, se você está nessa situação, não importa qual o teu alvo, pode ser até boom, não importa. Uma maneira de matar toda essa demonstração, terminar essa demonstração, é falar, olha, eu uso esse dado aqui. Já estou numa situação que consegui o impossível, então não preciso fazer nada mais. Porque a cada momento eu estou sendo cobrado para convencer o meu inimigo de quê? De que em qualquer universo que todas essas coisas acontecem, o alvo também acontece. E eu já consegui a impossibilidade desse mundo. Então não tenho nada mais para fazer. Meu inimigo vai aceitar que, ok, então como você mostrou que impossibilidade de todos esses dados, não tem nada mais para fazer. Porque eu estava cobrando mostrar que o alvo vale cada vez que você tem todas essas coisas. E agora você já mostrou uma impossibilidade lá. É uma outra maneira de pensar nisso. Teo? O tipo do? Prop. Ok, ok, não escrevi isso. Todas essas coisas aqui são props. Esse também é uma prop. Prop. Todas essas coisas são proposições. Sim. Desculpa, aqui. Sim. Isso já está usando só como forma de refutar. Teria como usar para demonstrar uma coisa? Peraí. Refutar algo significa demonstrar sua negação. Então não entendi tua dúvida. Não segui, eu acho que na prática... Ok, tudo bem. Sim. Milena. Sim, a gente vai ver tudo esse exemplo, tá? Agora, ainda estamos na conversão meio filosófica, tá? A gente vai ver no exemplo, eu espero que vai ficar claro. O que mais? Nada mais, ok. Bem, agora, antes de ver os exemplos, eu sei que precisamos ver exemplos. Na verdade, vocês deveriam ficar assim meio com um certo desconforto, até com os exemplos de todas as outras coisas que a gente não viu ainda na prática. A gente viu pouca coisa. A gente só demonstrou um teoreminha aqui, que era a unicidade, e acabamos só, sei lá, atacando uma universal aqui, mais uma aqui, atacando uma implicação, e praticamente a gente parou aqui, né? Ou a gente fechou isso? Sim, a gente parou aqui, porque a gente não sabia na época como aproveitar, como usar conjunções, que agora a gente sabe. Então a ideia, vamos voltar daqui a pouco para os inteiros, continuar nossas demonstrações, tá? Paciência, pouca paciência, espero hoje ainda voltar para os inteiros. O que eu quero mostrar agora é, ainda nessa parte, é uma ideia de como resolver todo esse grande homework que eu já botei, eu vou botar agora, acho, não lembro se eu já atribuí, onde temos um bocado de supostas leis de lógica, e a ideia é demonstrar elas, ou refutar elas, ou falar não sei como demonstrar isso, sei lá, pensar sobre todas essas coisas numa maneira meio abstrata, em cima de proposições. Eu vou dar um exemplo aqui da primeira, que seria o seguinte. Vamos ver que alguém tinha falado, vou aproveitar que isso foi dúvida na aula anterior, que era sobre a comutatividade da conjunção, acho. Alguém alegou sobre isso, perguntou uma coisa sobre isso. Então a pergunta é, se eu consigo demonstrar como suposta lei essa coisa aqui. Faz sentido, talvez. Agora, se alguém já viu coisas de lógica booleana, seria o momento assim critical para completamente apagar o que viu, porque as intuições vão acabar confundindo. E a gente vai acabar descobrindo umas mentiras, ok? Então, essa coisa aqui está alegando que tem umas coisas simplistas. Espero que vocês lembram que a gente atribuiu uma precedência sintática entre a conjunção e a implicação, e a ideia é que a conjunção fica mais perto. Então, na verdade, é essa a implicação que eu quero demonstrar. Sim?
Boa pergunta. Será que eu poderia... Primeiramente, eu estou discutindo essa, você pode falar, eu tenho outra ideia, certo? Eu quero ver essa. Mas agora, de fato, se eu conseguir essa, a outra direção é gratuita, porque tem uma coisa implícita aqui. Para toda proposição P e Q, blá. Então seria só trocar o P por Q e o Q por P, e você vai ter a outra direção que você quer. Faz sentido isso? João Emerson está falando, peraí, não deveria ser assim? Se é somente se essa lei? Então a primeira resposta, que na verdade é a mais criticada aqui, é quero ver essa lei. Certo? Pode ver a outra também, mas na verdade se eu conseguir demonstrar essa, a outra direção vai ser gratuita, só trocar o P por Q. Ok, então vamos lá. Como vou... Se meu teorema, meu objetivo é demonstrar isso, qual é o estado que eu tenho aqui? Dados e alvos, tudo mais. Ok, é um implícito lá, sejam P, proposições, tá? Isso vai ser sempre válido em toda essa questão que eu tenho para demonstrar, para resolver aqui. Então, tecnicamente, os meus dados, eu tenho o fato que o P é uma proposição. Cuidado, foi Letícia que tinha percebido uma coisa bem importante aqui. É outra coisa saber que o P denota uma proposição, outra coisa saber que o P vale. Certo? O 0 igual a 1 é uma proposição. Tá? O tipo dele é próprio. É outra coisa falar eu sei 0 igual a 1, outra coisa falar eu sei que o 0 igual a 1 é uma proposição. Então não é para confundir essas duas coisas. Então nos meus dados tenho tudo isso aqui, que normalmente nem vou escrever aqui. Para não confundir. Mas enfim, vamos lá. Qual é o meu alvo? Toda essa implicação. Qual seria a primeira coisa para fazer? Então, estamos entendendo mais ou menos como funcionam as coisas, mesmo que a gente não viu quase nada de exemplo. Então, aqui seria a demonstração. A primeira, então, linha seria o quê? O que aconteceu com essa linha? Eu ganhei um dado chamado P e Q, que é uma... Não vou escrever P e Q, dois pontinhos prop, porque se eu escrever isso parece que eu ganhei o fato que o P e Q é uma proposição. Não que eu ganhei que o P e Q vale. O P e Q é válido, ok? Esse é o ponto critical aqui. Faz sentido isso? Eu já sabia que o P e Q é uma proposição. Agora estou supondo que o P e Q vale. Okay? E por isso vou escrever isso aqui em cor laranja. Vamos voltar para descrever isso, para discutir isso depois. Ok? O que mudou no meu alvo? Ok. Agora tenho... Estou jogando o joguinho, certo? Tenho nos meus dados uma conjunção. Eu tenho no meu alvo uma conjunção. Então, no final das contas, dessa tabelinha toda, eu preciso saber o que é. Para aproveitar o dado que eu tenho, eu preciso saber disso. Para atacar o meu alvo, eu preciso saber disso. Ok? Alguém quer tentar alguma coisa? O que funcionaria aqui? Por exemplo, um comando que funcionaria. Split. Por que funciona o split? Porque o alvo é uma conjunção. Outro comando que funciona... Talvez eu não quero machucar agora meu alvo. Talvez quero elaborar um pouco meus dados mais. Qual seria um outro comando aqui? Extrair a esquerda dessa conjunção ou extrair a direita dessa conjunção. Vamos, só para brincar assim, vamos extrair a direita dessa coisa. Cuidado, não vou escrever aqui extrair o quê? Eu vou escrever extrair a direita e preciso falar de qual proposição. E agora faz sentido começar a introduzir rótulos, porque no momento que você fala suponha tal coisa, depois da tua demonstração, você vai querer referir a isso. Vou fazer isso agora como maneira que a gente vai perceber um problema com ela daqui a pouco. Vou chamar essa coisa de 1. Então, quero extrair a parte direita de quem? Do 1. E o que vou obter se eu extrair a parte direita do 1? Então, se eu executar essa linha, o que eu vou ganhar?
Ok. Cuidado. Pela observação antiga da Letícia. É outra coisa essa, outra coisa essa. Essa está dizendo o quê? Eu tenho uma proposição chamada quê? Tá? Não sei se ela é válida ou não. E essa está dizendo o quê? Eu sei que aqui é válida. Ok? Sim, Pedro. Poderia atribuir uma variável a PQ, por exemplo, x igual a PQ, aí embaixo eu uso isso aí, R de x. Eu estou falando atribuir um nome. Isso. Praticamente o que eu estou fazendo aqui, e a gente vai ver que a melhor maneira para escrever é mais perto do que você está falando do que eu estou fazendo. Quero começar assim nessa ideia por enquanto. Então, peraí, vamos continuar assim. Aqui poderia continuar a mesma coisa para obter. O que estou obtendo aqui? Para obter o quê? Não tem opção, não poderia falar extrair a parte direita para obter o P, né? Não. É aquela falsa impressão que estou escolhendo algo aqui, não estou escolhendo nada. Para obter o quê? E posso chamar, dar um rótulo para esse novo dado que eu consegui agora. Agora poderia extrair a parte esquerda para obter o P, ok? Vamos sim, só para variar, vamos atacar o alvo. Qual seria aqui? Split. O split não precisou falar nada mais, porque é um ataque no alvo que é único lá, é construção, então compila. Então a pergunta é o que acontece agora. Muito bem. Agora, nesse momento, abre-me uma nova demonstração, desculpa, duas novas demonstrações, duas partes, que normalmente a gente vai escrever isso assim, parte esquerda, blá, 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 e parte direita, blá, 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 eu preciso matar as duas, ok? A pergunta é o que acontece no meu estado, porque meu estado da demonstração era esse cara aqui. O atual estado da demonstração era esses dados, o alvo era o QIP, e agora a pergunta é qual vai ser o estado de cada uma parte. Então, dentro dessa parte, sempre, quando eu assim, separo a demonstração em subjoguinhos, o meu estado está sendo copiado, colado, mudando uma coisinha só. Então, o que vai mudar aqui vai ser no alvo. Meu alvo era... Me ajudem. Então, dentro aqui, meu alvo era... Exatamente. Antigamente, então, quando eu fiz essa separação, meu alvo era Q e P, e agora meu alvo é Q. Sim. Tenho só uma dúvida, que no caso não é nem muito dessa parte, mas da próxima. Por a gente Tu tem uma dúvida na próxima parte? Então, espere. Vamos continuar. Então, temos uma... então, aqui dentro, é importante entender que está abrindo um novo escopo. Então, vamos fazer isso agora. Qual seria o primeiro comando para executar aqui? Ideias. Sobre meu alvo, eu não sei qual a proposição aqui. Talvez é uma implicação, poderia supor a parte esquerda. Talvez, sei lá, uma conjunção, poderia fazer mais um split. Mas estou trabalhando em cima de uma ideia que é uma proposição que não sei qual é. Certo? Então, não posso olhar, não sei qual a raça dela. Tá? Então, não posso atacar isso. Então, minha única maneira seria conseguir matar isso como? Como é? Uma maneira seria sempre isso, contradição. Aqui não vou conseguir contradição também, porque seria estranho pensar que eu conseguiria contradição, porque estou num lugar onde apenas estou supondo que é o P e o Q são proposições, e eu tenho a conjunção dela. Não tem nada estranho para pensar, isso é impossível, ok? Então, a maneira para acabar com esse alvo seria conseguir o alvo nos meus dados. Sempre essa ideia. Se você tem o teu alvo nos seus próprios dados, acabou a demonstração, certo? Inclusive, eu não falei um comando para enfatizar isso. Eu vou escrever isso agora, esse comando, porque se vocês perceberem, eu tenho o meu alvo nos meus dados, certo? Então, na verdade, nessa parte, já está pronta. Eu quero mostrar que cada vez onde você tem todas essas coisas, o que é garantido. Mas olha, uma dessas coisas própria que é, certo? Isso é o famoso imediato. Às vezes, em livros e tudo mais, matemáticos falam imediato no sentido, é fácil. Tá, não. Aqui, esse imediato que a gente está usando é bem concreto. O que significa? Significa, olha, eu tenho exatamente meu alvo nos meus dados. Tá? Um segundo.
Espera aí, tem dúvida até agora na parte esquerda o que aconteceu? Vamos lá, Matheus. Tecnicamente, o imediato vai me precisar falar qual é teu dado. Talvez meu leitor não consegue ver o que, ou talvez tenha várias cópias de que, precisa escolher qual é. Então, tecnicamente, nesse imediato, eu estou falando, olha, imediato, olha aqui. Opa, ficou ruim. Eu tenho nos meus dados o que é, então pronto. Na verdade, ok, para escrever isso de uma maneira melhor, seria imediato e referir o rótulo que eu tenho para esse dado. Qual é o rótulo que eu tenho para esse dado? 2. Agora não é dúvida sobre onde que eu consegui qual dado estou falando. Mas o mesmo que, né? Então, eu tenho no alvo, pode ser uma coisa muito complexa, mas eu já garanti a mesma coisa complexa. Então, acabou. Não preciso saber mais. Se por acaso está falando, talvez o que é essa coisa. Faz sentido? É isso que eu estou falando. Sim, mas nos meus dados eu tenho a mesma coisa. Então não preciso fazer algo mais. Já nos meus dados eu tenho a coisa que queria demonstrar. Considere que os teus dados, em cada momento, teu inimigo já aceitou todos eles. Certo? Então vou estar numa situação onde eu já aceitei isso e estou me perguntando se essa coisa aqui é válida ou não. Como já aceitei essa, acabou. Tem mais? Foi mal. Sim, ok. Ok? Faz sentido? Sim. Continuo na ordem, sim, Milena. Mas o que acontece agora é que a gente está tentando demonstrar uma coisa que de fato é válida para qualquer pé, qualquer que. Qual é essa coisa de fato válida? Cadê? Ok, eu nem escrevi aqui o enunciado. Eu movi para o alvo em algum momento. Um segundo. Vamos lá. Então, o que eu estou tentando demonstrar agora é o P. Que implica que e P. Ok? Faz sentido? Então, essa coisa eu deveria ser capaz, espero, se eu entendo bem o que significa implicação, conjunção, essas coisas, deveria ser capaz de demonstrar isso para qualquer P, qualquer que. Enquanto se eu falar para você, olha, sei lá, demonstre que o P implica que, sem falar algo mais, você não deveria ser capaz de conseguir uma demonstração, porque se um sistema te permite demonstrar isso para qualquer P, qualquer que, a gente teria um sistema completamente inútil. A gente botaria qualquer suposto teorema lá e a gente conseguiria demonstrar todas as implicações. Certo? O que a gente está tentando demonstrar aqui, de fato, é algo válido para quaisquer proposições P e Q. Por isso que vamos conseguir mesmo. Faz sentido? Tem alguma... Porque a tua pergunta é como que conseguiria isso se eu não tivesse. Você não conseguiria. E isso é bom. Porque se você tiver um sistema que te permite demonstrar qualquer coisa também, esse sistema não vai ser confiável. Falar, demonstrei uma coisa com tal sistema que me permite demonstrar qualquer coisa. Não, certo? Então aqui, a gente conseguiu fechar essa coisa. Se a gente conseguir fechar a parte direita também, a gente pode sair daqui falando, olha, eu fui convencido nessa aula que para qualquer proposição PQ, não importa quão complicada, ou se ela fala sobre inteiras pessoas, não sei o que ela está falando, a conjunção PQ implica a conjunção QIP. A gente está quase na metade. Segurem um pouco as dúvidas para terminar a outra coisa que falta fazer. O que falta fazer agora? A parte direita, certo? Agora... Como é? Questão de estilo. Essa coisa é só para chamar atenção facilmente para ver onde terminou o teorema. Pode até ter uma tombstone mais fraca, sem branquinha aqui, para indicar que terminou a parte,
mas normalmente assim que você vai ver a parte direita, você sabe que terminou a primeira parte. Então, vamos ter aqui agora a parte direita. Eu vou escrever aqui. Prestem atenção também nas indentações, ajudam bastante a escrever de uma maneira indentada quando você abre um novo escopo. Agora, na parte direita, o que eu vou fazer? A pergunta primeira seria qual é meu estado qual a minha situação aqui. Copiado, colado, não daqui, mas daqui, certo? Quando abriu essa coisa. Só que meu alvo é quem? Muito bem. Pelo mesmo motivo que estou escrevendo essas coisas laranjas, essa também deveria ser laranja. Ok. Ideias. O que eu vou fazer agora? Ok, agora não tenho essa ideia de imediato, certo? Não sei algo. Prestem atenção. Eu tenho o que aqui? Por que eu tenho o que aqui? Você extraiu ele lá. Extraí antes de splitar, ok? Se eu não tivesse feito essa linha aqui, eu deveria fazer essa linha dentro aqui. Eu ganharia o que aqui. Mas quando eu entrar aqui, eu não teria esse aqui, certo? Porque o escopo é local. Faz sentido essa? Os dados de cima na parte direita e não os dados de aqui, da parte direita. Sim, exatamente. Então, Se eu tivesse extraído os dois. como é? Se eu tivesse extraído os dois. Teria os dois. Se eu executar aqui, extrair direita aqui, depois extrair a esquerda, eu ia ter essa situação aqui, certo? Antes de splitar. Então, aqui teria copiado esse cara, copiado essa cara. Fecharia as duas coisas com imediato. Aqui pode pensar que isso foi melhor. Não exatamente. Talvez é mais econômico, na verdade, nem extrair agora, splitar, porque vou só extrair o necessário. Na parte direita aqui, eu tenho um pouco lixo, uma coisa assim redundante. Não errado. Ok? Posso fazer isso também. E isso que quero enfatizar agora. Maneiras válidas para demonstrar algo, sem ser a melhor ou mais econômica maneira. Qual seria, então, o comando aqui? Muito bem. Para obter... Para obter o P, cuidado aí. E eu vou dar um rótulo para isso. Qual vai ser o rótulo? Todo mundo falou 2, porque todo mundo copiar com ela. Não pode ser 2, tá? É outro rótulo. 3, ok? Ok. E agora o que eu vou fazer? Eu ganhei aqui depois dessa linha, ganhei o P. E, desculpa. Ok. E agora como vou fechar minha demonstração? Sim? Não estou pedindo dúvidas, estou perguntando como que eu vou fechar minha demonstração. Imediato. Ok. Imediato com qual rótulo? Muito bem. Imediato. Algo mais para fazer? Um segundo. Algo mais para fazer Não, porque eu consegui matar as duas partes. Minha obrigação era matar esse teorema. Em algum momento foi separando dois joguinhos. Eu consegui fechar o primeiro joguinho, consegui fechar o segundo joguinho, acabou. Certo? Consegui demonstrar, no final das contas, esse teorema. Ok, agora sim, vamos lá. Brigas, dúvidas. Eu vou começar assim agora. Sim, teu nome? Teu nome? Renan. Renan o quê? Fale. Peraí, eu tenho no meu dado esse. Peraí. Dá pra ver? Eu tenho nos meus dados isso. Eu nunca perdi meu dado, certo? Já usei esse dado uma vez, mas isso não significa que o meu dado sumiu. Eu posso usar novamente de outra maneira. Esse dado tem duas maneiras para usar. Não sou obrigado a usar com as duas maneiras, mas aqui acabou sendo necessário aproveitar as duas partes.
Se eu quisesse demonstrar essa coisa, que deveria também ser demonstrável, se eu tenho P e Q, posso demonstrar o quê? Então, eu ia supor o P e Q, a parte esquerda eu não vou precisar extrair nunca. Eu posso, se eu quiser, mas vai ser um dado inútil, certo? Eu ia extrair a parte direita e imediato depois seria a vitória, certo? Ok, sim, vamos lá. Não, é Gabriel? Isso, fale. Mas no caso, quando eu vou extrair, eu extraio da demonstração. Eu suponho P e Q, e quando eu for extrair, eu vou extrair justamente do P e do Q. Peraí, não da demonstração, da conjunção. Tu falou extraio uma coisa da demonstração. Não estou extraindo a demonstração. Eu tenho esse dado, aí quero extrair a informação esquerda que ele tem lá. Que ele está me dando a velocidade do pé. Então, extrair dos dados. Não no sentido de estou tirando dos dados, certo? Imagine esse um pacotinho, certo? Que estão os teus dados, e você extrai o pé dele. O pacotinho ainda está lá, certo? Mas eu tenho informação do P. Mas o que você conseguiu aqui, na verdade, foi a extração direta. Você conseguiu essa parte aqui. Ok, sim. Nós deveríamos exercitar essa parte de boas práticas, assim dizendo, porque quando nós entramos... Não entendi a primeira frase? Nós deveríamos exercitar essas partes de boas práticas, porque, tipo assim, quando nós temos esses dados na parte esquerda, na parte direita, nós temos que extrair um. Aí depois, tipo assim, quando está no escopo, é uma variável local, né? Aham. Aí depois, tipo, seria... Nós deveríamos exercitar essa parte de extrair antes, ou só extrair quando está... Vamos lá, ok. Uma boa pergunta é se essa... ok, agora que a gente nos convenceu que essa coisa funcionou, demonstrou o teorema e tudo mais, podemos olhar para essa demonstração e perguntar se a gente poderia escrever isso de uma maneira melhor, mais elegante, sei lá o quê. E agora uma dúvida é, será que seria melhor ficar num modo assim, com muita gula, não sei, vou falar, e extrair todas as conjunções imediatamente assim que saem os dados? Talvez não, porque pode ser que algumas partes tu nem vai acabar usando. Aqui, uma maneira assim mais limpa para demonstrar isso seria não extrair agora, já efetuar o split, certo? Dentro aqui extrair a parte que eu preciso, a parte direita, dentro aqui extrair a parte esquerda e pronto. Se em alguma outra situação, se eu tivesse acabado precisando, tanto na parte esquerda quanto na parte direita, as duas partes da conjunção, seria bem melhor extrair antes, extrair a parte esquerda para obter a parte esquerda, extrair a parte direita para obter a parte direita, e depois fazer o split, porque aqui eu teria todos os dados que eu preciso sem precisar repetir as extrações inúteis. Mas nesse exemplo, não, porque na parte esquerda só precisei a parte direita, e na parte direita só precisei a parte esquerda. Certo? Faz sentido? Sim, olha. Se eu extrair na parte esquerda, eu não posso usar na parte direita, certo? Eu não posso, porque não tem, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu comecei com a parte direita, certo? Vamos dizer que era o contrário. Aqui extrair a parte esquerda significa que eu ganhei esse pé, ok? Entrando depois para a parte esquerda, eu não teria visível esse pé, mas você poderia reextrair isso, porque eu tenho ainda o pé aqui, certo? Seria muito cansativo ver uma demonstração assim, mas compilaria e funcionaria como demonstração. Sim, Johnson. Essa questão do escopo ser local, ela também vale para as variáveis? Toda mudança que vai acontecer no teu escopo, no teu estado, é sempre local. Então, se você entrou nesse escopo aqui, supondo, sejando, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer mudando o estado, é local aqui. Quando você vai sair depois para entrar nisso, o estado que você vai ter aqui vai ser o estado que você tinha antes. Faz sentido? Um segundo, porque olha o que aconteceu aqui. O 1 e o 2 já estavam visíveis esses rótulos. Então, quando entrei aqui, eu tenho acesso no 1 ou 2 e não introduzi nenhum rótulo novo. Enquanto entrei aqui continuo tendo acesso ao 1 e 2, porque eu declarei eles antes. E aqui introduzi um novo rótulo 3. Eu não teria direito aqui dentro referir esse 3, por exemplo. Se eu quero... Sim, se aqui usar um rótulo 3, boa observação. Se eu usar aqui um rótulo 3, seria outro do que esse rótulo 3. E exatamente por esse motivo, talvez é melhor usar um outro número.
Alguma outra dúvida? Porque eu tenho bastante brigas para fazer comigo mesmo. Sim, pode falar. Tu tá em qual, então, me ajude a botar o cursor em algum lugar. Onde você quer. Em qual ponto da demonstração está? Não, se você não consegue, peraí, a partir desse momento que você fez esse split, certo? Você agora tem duas obrigações. Precisa demonstrar isso e precisa demonstrar isso. Se não conseguir, não vale nada. Então, você pode apagar tudo isso aqui, certo? Apagar o split. Falar, opa, peraí, eu não vou fazer o split. Vou tentar de outra maneira. É como se você apertar o Ctrl Z para fazer undo no que você está escrevendo. Mas se você escreveu tudo isso aqui, a única maneira para fechar agora é fechar essas duas partes. As duas coisas, sim. É porque, no final das contas, você queria me conversar sobre a conjunção de duas coisas. Então, faz sentido que você precisa me conversar sobre as duas coisas. Certo? Faz sentido? Ok. Sim. É William, né? Fala de novo. Não, o split é sempre. O comando split corresponde ao seguinte: eu vou olhar meu alvo, que precisa ser uma conjunção, e eu vou separar nessas duas partes, parte esquerda e direita. Não tem outra maneira. Se você ver aqui na guia de todos os comandos que temos, o split só aparece aqui. Não tem nenhuma confusão. Faz sentido? Ok. Outras brigas, antes de eu começar a comprar brigas comigo mesmo? Sim? Só fiquei em dúvida Teu nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos, falei. Porque tipo, o P e o Q ali se definiu como próprio. Isso ajudaria a eliminar o mal. Não, tecnicamente, essa parte aqui está dizendo. Sim. Olha, se eu apagar essa coisa, nem sei o que eu estou tentando fazer, porque SP e Q são o quê? Tipo, de onde chegaram? Então, a ideia, na verdade, do teorema começa assim. Obrigado, deveria. Uma das brigas que eu queria comprar comigo mesmo era essa. Então, aqui, tecnicamente, o teorema começa assim. Sejam PQ proposições. Esse é o enunciado. Então, a primeira linha do enunciado fez o quê? Ela botou nos meus dados esses dois dados. Cuidado, eu não sei se são válidas as proposições. Eu só sei que eu tenho duas proposições chamadas P e Q. E agora, a última linha, que se olhar para ela parece que ela é uma proposição, a gente sabe que todas as linhas de uma demonstração, espero que lembramos disso, é que tipo de coisas? Comandos. Então, toda essa coisa aqui, de fato, é um comando, ok? E essa coisa aqui parece não ser, mas tem uma implícita coisa aqui que a gente entende antes dela, que o que é? Demonstre tal coisa, certo? Se não é dado esse comando no enunciado, seja o PQ próprio, não tem nem o que demonstrar porque eu não sei, né? Nem compila a coisa porque aparece um nome, tem name error lá, nem type error, parece uma coisa que você nunca falou que é, do nada você começa a falar sobre um P, um Q, certo? Ok? Faz sentido para todos? Ok. Vamos brincar um pouco com alguma demonstração. Na verdade, não. Eu quero começar umas brigas já. Matemáticos adoram esses rótulos que eu escrevi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, blá, blá. É uma ideia muito ruim. Pelo mesmo motivo que é uma ideia muito ruim começar a dar nomes para ter os teoremas, o 7.82, e depois tem a proposição 7.83, e você quer referir a isso, e você precisa lembrar qual teorema foi o 7.83. A gente não precisa comprar essa limitação cultural matemática, usar como rótulos números. Eu poderia ter uns rótulos, nomes, certo, de variávelzinhas, vamos dizer assim, que vão servir para eu rotular meus dados, que são mais indicativos do que eu estou tentando fazer. Por exemplo, talvez, em vez de 1, eu poderia chamar essa coisa de PQ. Ok? E em vez de 2, eu poderia chamar essa coisa de Qzinho. E talvez... Então aqui eu ia falar o quê?
do PQ. Aqui seria a partir do Q. Aqui seria PQ. Aqui eu chamaria isso de Pzinho. E aqui, Pzinho. Essa ideia não deveria ser absolutamente nada revolucionária para qualquer pessoa que escreveu um programa na vida. Porque normalmente você não nomeia os argumentos de uma função que você está definindo, sei lá, 1, 2, 3, o primeiro, o segundo, o terceiro argumento, exceto talvez se você está escrevendo um shell script lá. Mas normalmente quando você quer fazer essa coisa, você dá nomes indicativos sobre os argumentos que você está recebendo. Nem XYZ seria sempre a melhor opção. Seria, ok, se você recebe, sei lá, um preço, chama essa coisa de price. Para você lembrar que isso refere ao preço que você recebeu, blá, blá. Então, não estou fazendo nada revolucionário aqui, estou só falando, que tal usar coisas mais indicativas para nossos rótulos? Ok? Faz sentido isso? Ok. Agora tem mais uma outra briga, porque se olhar o que está acontecendo aqui, tem uma inconsistência, não inconsistência exatamente, tem uma bagunça, ok? Vamos voltar, ok, vou já tentar fazer isso de novo, fingindo que supostamente isso ajuda em algo. Agora tem outro problema, não dá para ver tudo, né? Ok. Agora ele parou de piscar, mas ele não permite mostrar nada na parte direita. Eu estou vendo tudo aqui na parte direita, vocês não estão vendo. Ok, aqui nos dados já aparece algo que queria mostrar para vocês. Dá para ver esses dados lá? Ok, as duas primeiras linhas é um objetinho junto com sua tipagem. A terceira coisa é uma prop. Ok? Parece então que a lista dos dados não é homogênea. É homogênea? Homogênea, não homogênea. Ok? Tem coisas meio diferentes. Isso é muito bagunçado. Dá para ver que, na verdade, teria uma maneira legal para homogenear essa coisa toda. Então, forma que está tudo arrumadinho. Os meus dados vou ter coisa e um tipo. Coisa, um tipo, coisa, um tipo. Mas, aqui, se eu voltar onde eu estava, se eu conseguir fazer isso... ok. Calma aí. Ok, se olhar o que está acontecendo aqui, continua errado, obviamente, mas enfim. Se eu olhar agora os meus dados aqui, o que eu tenho SP aqui que denota uma proposição, eu tenho... Ai. Ok, é difícil a vida, de fato. Eu vou falar oralmente, acho que vocês ficaram com essa imagem aqui na cabeça. Tenho 4 coisas aqui nessa demonstração, vocês devem anotar também coisas, então vamos lá. As duas primeiras é algo junto com a sua tipagem. O P e o Q, e são props. As outras duas, eu queria descrever a ideia de eu sei que o P e o Q vale, e eu sei que o Q vale. E agora uma ideia genial, que talvez não vou dar para apreciar imediatamente, mas se posso considerar esses rotulinhos novos que eu dei aqui, essas roxas coisas, para referir as evidências que eu tenho sobre essas proposições. E nesse sentido, essa coisa vai acabar sendo homogeneizada imediatamente, onde eu vou tratar essas coisas como se fossem tipos, e eu vou precisar justificar pelo menos uma primeira ideia como que as proposições podem ser vistas como tipos. Então, se eu escrever aqui, paciência, sem ninguém morrer assim com choque epiléptico, para mim é mais fácil, porque não estou olhando isso. E aqui não estou piscando, não. Deu para ver o que eu escrevi lá? Certo? Efetivamente, estou usando esses rótulos como objetinho. Você está falando que esse rótulo tem o tipo da proposição lá.
E agora a pergunta é como que posso visualizar essa proposição chamada P e Q como se fosse um tipo. Quais são os habitantes dela? E a ideia seria, são todas as possíveis demonstrações dessa proposição. Então, efetivamente, o que eu estou fazendo aqui, suponha blá blá, eu vou falar, suponha que você foi convencido a partir de alguma demonstração sobre o fato que o P e Q. E vamos chamar essa demonstração de Pzinho Qzinho. Então, nos meus dados, agora aparece o Pzinho Qzinho, que ele que tipo de coisa? Ele é uma demonstração do fato, desculpa muito para isso, do fato PQ, ok? Eu consegui falar, não sei se vocês viram. E por outro lado, aqui é uma demonstração, o Qzinho é uma demonstração do fato Q, ok? Faz algum sentido? Eu vou tirar isso, talvez dar um tempo para ele descansar. E vamos continuar conversando agora, sem dúvidas. Porque agora começa mais uma parte de briga filosófica e tudo mais. Talvez eu vou ficar anotando coisas que vocês não vão ver, vocês vão ver depois no vídeo ou no PDF. Vamos lá, não, primeiro é teu nome? Bruno, falei. De certa forma, então, assim, eu poderia, tipo assim, criar qualquer tipo que eu quisesse de acordo com a demonstração que eu tivesse que fazer, né? Efetivamente, todas as proposições vão acabar sendo representadas por algum tipo. Eu posso vê-las como certo tipo. Para isso acontecer, a linguagem que tenho para formar tipos precisa ser muito rica. A gente não vai entrar nessa parte, a gente só vai tratar isso assim. E quem quer investigar isso mais seria para depois de MC2 procurar coisas sobre a teoria dos tipos. Mas a gente não precisa entender nada disso para usar essa ideia e aproveitar as notações que temos. Então, cada vez que estou escrevendo suponha blá blá, em vez de pensar, normalmente eu escreverei um rótulo numérico, eu vou querer dar um rótulo talvez melhor e não numérico. E a ideia é a seguinte, eu tenho acesso na minha própria demonstração nos meus rótulos. Essa coisa, a ideia mais legal é essa. Então, na minha mesa que estou fazendo todas essas coisas para demonstrar as coisas, ganhar meu joguinho, além de 3 inteiros que eu vou ter lá, e eu vou ter também um bichinho que representa a proposição que tem os meus dados. Então, posso pegar esse bichinho, por exemplo, se esse bichinho representa uma implicação, o que eu posso fazer com esse bichinho? Se eu tenho um bichinho, eu vou tentar conectar de novo. Se eu tenho um bichinho que representa a proposição P implica Q, vamos chamar ele de PIC, de P e Q, sei lá, como se fosse P implica Q. O que eu posso fazer com esse bichinho PIC? Como é? Não, eu tenho os meus dados. O que eu estou falando seria se eu quisesse demonstrar essa coisa, eu deveria supor a parte esquerda, blá blá. Agora, nos meus dados, eu tenho uma evidência dessa demonstração. O que são evidências? Evidência aqui é sinônimo de demonstração, tá? Eu tenho uma demonstração, então, dessa implicação. O P implica Q. Efetivamente, o que eu tenho, então? É um dado, mas esse dado, como eu uso esse dado? Uma implicação. Mateus? Como é? Não, o desafio maior para mim do que para vocês, porque não tenho o projetor para escrever isso. Como eu uso implicações? Eu aplico, certo? Então, efetivamente, se eu tenho um bichinho, é outra situação, certo? Vamos chamar assim, que é do tipo P e Q. E se por acaso eu tenho um bichinho P de tipo P, eu posso aplicar o PIC no P. E agora eu tenho o quê? Qual o tipo disso? Q, certo? Porque no final das contas, o PIC é apenas uma função de P para Q. O Pzinho é um Pzão, ok? E então eu posso aplicar essa funçãozinha nesse argumento dela e ela vai virar o quê? Tá? Isso vai fazer muito mais sentido quando vocês vão brincar a partir de hoje, talvez, ou amanhã, que eu vou atribuir esse homework, com o Proof Assistant Clean. Onde a cada momento você tem acesso a todas essas coisas e você pode misturar essas coisas para criar os termos que você quer. Mas, se eu não quero entender nada disso, a demonstração que eu estou escrevendo aqui é legível só com essa ideia de, ok, que tal usar rótulos mais indicativos do que numéricos 1, 2, 3 e me perder lá.
Inclusive, isso vai eliminar esse problema de que eu tinha com 3, que talvez ficou meio estranho, que um 3 doido aqui não tinha 3. Usando os nomes de rótulos melhores, não vou ter esse problema nunca. Sim. Não, esse nome é meio terrível, tá? Ok, sim, ok. Ok, boa pergunta. Tecnicamente, então, aqui seria, suponha isso, e você ia decorar aqui, falar ok. Não, suponha efetivamente um seja, ok? Tecnicamente é até literalmente um seja, certo? Só que fica mais natural em linguagem falar suponha uma proposição e seja, sei lá, um objetinho lá. O problema de escrever assim é que o matemático mais padrão vai ficar cada vez mais assustado, ok? Então, como assim supõe que é isso? Você pode falar, ignora essa coisa, o rótulo, estou falando supor o P e Q, certo? E por aí vai, fica seguindo. Nosso objetivo é começar com uma linguagem low level, como essa que estou escrevendo aqui, mas as demonstrações no final da disciplina precisam ser escritas de uma maneira que a gente entenda o que está acontecendo por trás e o matemático mais padrão vai entender tudo legível, certo? A gente vai precisar escrever de uma maneira legível. Qual é o problema de ir diretamente para a maneira legível? Se você não tem um low level por trás, você fica se perguntando se uma coisa é correta ou não, o que de fato significa, o que a pessoa estava pensando quando estava viajando, escrevendo todo esse texto e tudo mais. Então, a ideia é ter uma guia para saber quais coisas de fato compilam como demonstrações e quais não. Sim, Matheus, vou já tirar isso porque está irritante. Sim. Como é? Cada vez que você suponha uma coisa, teu sistema vai falar como que você quer chamar essa evidência. Você vai escolher um nome, certo? E esse nome já é disponível nos seus dados para referir exatamente a esse dado que você supôs. Supõe o quê? Sim, exatamente. Você declara, você escolhe o nome do rótulo dele, certo? Isso. Sim, fala. Sim, aqui também seria tecnicamente assim, para obter um quezinho que vale como demonstração do que. No meu coração, preciso entender isso sem as coisas roxas, certo? Eu estou supondo o P e Q, eu estou extraindo do P e Q para obter o que é a parte direita, é assim que eu vou entender no meu coração, certo? Mas como eu quero referir a essas coisas, possivelmente, ou misturar essas coisas, aplicar uma coisa a outra e tudo mais, faz sentido ter acesso nesses bichinhos. Então, assim começa uma ideia bem revolucionária, onde dentro das suas demonstrações, na verdade, as próprias demonstrações acabam sendo objetos visíveis pelo matemático. Então, aqui nos meus dados, eu posso considerar que eu tenho o quê? Tenho uma proposição P, uma proposição Q, tenho uma demonstração chamada PQ da proposição P e Q, e tenho também uma demonstração chamada Qzinho da proposição Q. Ok? E a ideia é que eu posso fazer coisas com demonstrações, porque toda a ideia é o quê? Demonstrações são programas. Então, tenho acesso a todos os programas. Nesse exemplo que tem aqui, eu tenho um programa que transforma programas de tipo P para programas de tipo Q. Estou aplicando essa coisa no P, então, no final das contas, vou obter um programa de tipo Q. Tudo isso, como falei, vai fazer muito mais sentido depois dos homeworks que eu vou atribuir a partir de hoje ou de amanhã, para começar a brincar com o sistema Lean, que vocês devem todos já ter instalado nos computadores de vocês. Outras dúvidas? Não, nenhuma dúvida. Ok. Ainda tem uma coisa para ver, que seria começar a ver uma coisa de demonstração dos inteiros, para ver... não, na verdade não. Um segundo. Tem uma coisa assim, mais critical que queria ver sobre todas essas perguntas que tem aqui. Como essa aqui. P e Q implica Q e P e tudo mais. Quero assim, avisar sobre algo que vai acontecer quando vocês vão começar a trabalhar nesse homework. Eu espero que não precisem mostrar outros exemplos, ok? Talvez esse não foi o melhor exemplo, porque acabou só aparecendo a implicação e a conjunção, blá blá. Mas vocês têm toda essa tabela de como usar todas essas coisas.
E nesse exercício que tenho, nem vai aparecer nada de igualdade, que ainda tem uma coisa assim para estabelecer como a gente vai escrever as coisas, então dá para resolver tudo. Agora, quando vocês vão ver essas supostas leis, todas devem ser meio conhecidas, de, não sei, de Enem ou de algum outro canto. Por exemplo, vai ter P ou Q e R. Alguém tem alguma ideia de que seria isso? E isso costuma ser falado assim, que é equivalente a... Não, ninguém? Sim? Teu? Como é o nome disso? Não, o De Morgan não. O De Morgan entendi a confusão. O De Morgan envolve negação. O De Morgan praticamente está dizendo o que é negar. Ok, vamos falar um segundo. Vamos terminar isso. Isso é a distributividade da disjunção sobre a conjunção. P... Vamos escrever mais uma de De Morgan, que seria, se não P o quê? De Morgan ia chegar aqui e falar o quê? Que essa coisa equivalente é o quê? Não é o caso que P o quê? Como é? Ok, todo mundo já viu isso? Eu espero. Então, todo mundo espera que vai ficar surpreso descobrindo que isso é mentira. Ok? Ok. Exatamente. E para cada uma dessas coisas, tudo vai fazer sentido, tá? Em algum certo sentido é mentira, em outro sentido pode não ser. Mas, efetivamente, se você considerar que todas essas coisas que eu estou falando que são mentiras são válidas, é como se você trabalha sem óculos. Aí, algum momento você bota seus óculos e você consegue perceber essas diferenças que são indistinguíveis quando você está meio cego. E a ideia é, para cada uma delas, tentar separadamente inferir as duas direções. E vocês vão descobrir o seguinte, quero terminar essa aula com esse aviso, barra dica. Para muitas que vocês consideravam até agora que de fato são equivalentes, apenas uma das duas, não vou falar qual, e não é sempre a mesma direção, tá? Depende também em qual ordem que você escreveu as coisas. Mas uma dá certo e a outra não. E talvez uma ainda mais polêmica seria comparar essa com essa. E vocês vão descobrir que não são equivalentes. E isso não deveria ser... Ok, então, se você foi treinado assim, levagem cerebral de lógica, matemática, booleanos, talvez vai ficar surpreso. Mas se você pensar um pouco mais como humano, é outra afirmação se uma pessoa aqui chegar e falar para você, a pessoa que você, sei lá, está apaixonado por essa pessoa, certo? Chega aqui e fala para você, eu te amo. Essa é uma afirmação que ela fez e provavelmente você ficou feliz. Essa mesma pessoa agora, nessa alternativa, falou o quê? Olha, não é o caso que eu não te amo. Obviamente, essa afirmação é muito mais direta, muito mais fraca. Você sabe que não vai dar certo. Tem algum problema para consertar aqui. Okay? E a mesma coisa também acontece na matemática. Se você começar a pensar numa maneira computacional, que faz sentido, especialmente nesse curso, pensar assim, essa é diretamente uma garantia do PE. Na verdade, essa coisa significa o quê? A gente sabe o que significa. Porque a gente sabe traduzir negação. Então, essa coisa de fato é o quê? É a negação dessa coisa toda, que é o quê? O P implica boom. Mas agora tenho mais uma negação para traduzir. Isso é o quê? É a coisa, vou pintar ela, sei lá, de uma cor, a coisa azul implica boom. Então seria o quê? A direita então está dizendo para ti, olha, você tem o pé, e a outra está dizendo, olha, se a partir do pé você consegue explodir o mundo, se você tem uma máquina
que recebendo P explode o mundo, com essa máquina você pode explodir o mundo, mas não é a mesma coisa, tá? Vocês vão perceber tudo isso melhor trabalhando e a gente vai resolver as mais polêmicas juntos também, mas já estou avisando sobre essa ideia. Sempre que tem coisas que vocês acham que são equivalentes, pode ser, não é sempre uma vai ser errada, não. Muitas são válidas. A gente já viu uma. Hoje a gente demonstrou P e Q, sim, somente C, Q e P. Meio implícito outra direção, mas enfim. Não são todas assim, mas cada vez que você tem uma lei na tua cabeça, é válida, não vale como argumento de Morgan falou, ou sei lá, o professor fulano falou. Se a gente conseguir demonstrar, está valendo. Se não temos direito de falar nada disso. Então, a ideia seria tratar as duas direções de maneira diferente e tentar demonstrar isso. E vocês vão perceber o problema e por que não são realmente equivalentes. Termina a aula aqui. Até quarta-feira. Não, será? Sim, quarta-feira.